O réu, o acusado, o denunciado, em nenhum momento praticou um ato concreto de tentar se esquivar. Até mesmo porque era fato público e notório, inclusive consta na denúncia, que desde fevereiro o denunciado se encontrava nos Estados Unidos. Isso é afirmação pública e notória e constante da denúncia. Estar no estrangeiro não significa necessariamente que ele está se esquivando. Até mesmo porque, conforme a denúncia, aparecia reiteradamente vídeos publicados na YouTube e em outras redes sociais dizendo que ele estava nos Estados Unidos. Fato público e notório. E com a devida licença, entende a defensoria que se ele não praticou nenhum ato de esquiva de receber o oficial de justiça, de se ocultar, era fato público e notório que se encontrava nos Estados Unidos. Na compreensão da defensoria, isso aí não autoriza uma citação por edital. Não autoriza uma citação por edital. Até mesmo porque hoje nós temos meios céleres e eficientes, a própria Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores, para identificar uma pessoa onde se encontra no exterior. E a pergunta que se faz, esgotou-se essas diligências, essas possibilidades de se identificar o local exato? Porque o local sabido nós tínhamos, que era os Estados Unidos. Se esgotou essa possibilidade de tentativa de notificação? Pelo visto, pelo que tem no processo, não. Considerou as certidões do oficial de justiça de não ter encontrado o denunciado. Isso, a nosso ver, a nosso sentir, com todo respeito, não autoriza uma citação por edital. E a nossa manifestação foi nesse sentido, dizendo, olha, a defensoria respeita e atende à determinação de Vossa Excelência para atuar neste caso, mas, neste momento, entende que deveria se buscar a citação por carta rogatória. Até mesmo porque tem um fato curioso, que o co-denunciado foi tentada a sua citação por carta rogatória. E qual seria o tratamento diferenciado que daria nesse caso em relação ao Eduardo? Não sei responder. Se ele tem um local certo, que estaria num destino certo no exterior, para um dos co-denunciados, valeria a regra da carta rogatória e para o Eduardo não? É a pergunta que se faz. É a pergunta que se faz. E um desses elementos é que a defensoria impugna e dizendo que aqui o segmento desse processo, sem obedecer à regra do artigo 368 do Código de Processo Penal, viola de nulidade todo o processo. Por quê? Retirou do réu de conhecer formalmente a imputação que está sendo feita. Ainda que se diga, mas pelas mídias sociais, pelas redes sociais, ele já conhece os fundamentos, conhece a denúncia. Não importa o seu conhecimento por outros meios. A lei não abre exceção para ninguém. Ele tem que ser formalmente comunicado da imputação que está se fazendo em juízo. Isso aí abriria a oportunidade dele constituir um advogado da sua confiança. Abriria a oportunidade para que ele pudesse exercer a autodefesa no interrogatório. Abriria a oportunidade para que ele pudesse auxiliar a defesa técnica na produção probatória. E nada disso foi possível. E nada disso foi possível porque houve o descumprimento do disposto do artigo 368 do Código de Processo Penal. E entende a defensoria, nestes termos, que há nulidade processual. Mas antes, por dever, até por uma ordem organizacional de impugnações, a questão do impedimento. A defensoria entende aqui que o impedimento, como nós sabemos que é uma vedação da atividade jurisdicional do magistrado, do ministro, ela sequer a preclusão e também sequer a coisa julgada material em relação ao impedimento. Porque a qualquer tempo e grau de jurisdição poderá ser arguída, provada e demonstrada e que levará à nulidade da decisão condenatória, se assim for descumprida. E a defensoria faz essa impugnação do impedimento no sentido de que a imparcialidade do julgador, que é um conjunto essencial do sistema processual acusatório, essa imparcialidade, ela é fundante do sistema processual acusatório estabelecido na nossa Constituição. Por quê? O impedimento do julgador, o seu dever de estar isento, a sua isenção para o julgamento da causa, é um elemento fundante.
Porque se há uma suspeição ou há um impedimento, todas as demais garantias caem por terra. Porque não adianta naquele processo onde se vai produzir a prova, se já tem sabidamente um jogador que está impedido ou suspeito.